tinha preparado este momento para mim e para a sua casa. Deus preparou este momento para fortalecer a nossa família. Precisamos cada dia mais nos firmar em Cristo Jesus. Precisamos cada dia mais afirmar nossas raízes em Cristo Jesus. E este é o momento que Deus escolheu para mim e para a sua família. Este é o momento das boas novas do Senhor que te alcança hoje. Este é o momento da qual Deus preparou uma palavra que vai mudar o contexto da tua família, porque aquilo que deve ser retirado, Deus vai retirar, e aquilo que deve ser acrescentado, Deus vai acrescentar. Chama a tua atenção neste momento, gruda na mão da tua esposa, porque é hoje que o Senhor vai mudar toda a tua história. Dá liberdade para o Espírito Santo, desliga de todas as coisas lá fora, porque Jesus, Ele tem algo especial para a tua vida. Amém? Pastor Eliel. Deus é contigo, para. Queridos, com muita alegria, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, com a sua família e com toda a sua casa. Queridos, nesta oportunidade, eu quero renovar a minha palavra de gratidão pela vida do pastor Renato, sua muito digna esposa, a pastora Cristiane. Que a boa mão do Senhor continue estendida sobre a sua vida, sobre o seu ministério e sobre esta linda igreja e outras que Deus tem confiado em suas mãos. Quero agradecer o departamento da família, na pessoa do evangelista Fernando e de sua esposa, a missionária Fabiola. Parabenizá-los pela realização deste lindo trabalho e pelo trabalho que vocês têm desenvolvido ao longo dos anos nesta igreja, nesta comunidade, na área familiar. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, bem como a vossa família. Agradecer pastor Marcelo, pastora Jô, meus anfitriões aqui na Bélgica. Que Deus continue abençoando a sua casa, desde o portão até o fundo do quintal. Que todos os planos e projetos colocados nas mãos de Deus possam ser concretizados para a glória de Deus. E quero também mencionar aqui gratidão e na pessoa deles cumprimentar todos os demais casais que estão aqui, que é o irmão Fabrício e a sua esposa Tamires. Deus abençoe, amigos que já fizemos nesses 2 dias que estamos aqui na Bélgica. Deus abençoe, obrigado pelo carinho, pela recepção, tem nos auxiliado aí na área da logística. Deus abençoe de uma forma muito especial. Por último, porém não menos importante, quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, irmã Jaciane, que tem guerreado ao meu lado neste ministério, e Deus tem nos dado graça e nos abençoado. Meus filhos, Davi, Jonatas e Mateus, que Deus continue abençoando a minha família. Eu quero convidá-los para lermos, aliás, para voltarmos ao texto que lemos ontem. Quem estava aqui ontem? Levante a mão. Quem não estava aqui ontem? Bastante gente. Ontem nós falamos esse texto dentro do contexto de pais e filhos. E hoje nós iremos continuar conferenciando sobre esse texto, porém na ótica de marido e mulher. Então quero convidá-los para 2 Reis, capítulo 4, somente o versículo 2. Depois faremos uma conexão bíblica
com Gálatas 5, 22 e 23. Enquanto os irmãos discorrem à procura, eu quero fazer apenas 2 pedidos, com muito carinho, para que a palavra de Deus tenha livre curso e nada atrapalhe o que Deus quer fazer aqui nesta noite. Primeiro, que a partir deste momento não haja nenhuma movimentação desnecessária. Tenho certeza que Deus irá falar conosco. Então só se mova, só se levante do seu assento em caso de extrema necessidade. Do contrário, tenho certeza que Deus falará aos nossos corações e a palavra terá livre curso. Segundo pedido é o nosso querido irmão que nos ajuda com o som, que a partir deste momento, se possível, não faça mais nenhum ajuste no som, porque pregação é igual batida de coração. Aqueles gráficos, né? Tem hora que vai lá em cima, depois vai lá embaixo. Então, a gente vai controlando aqui som, microfone. Eu tenho certeza que será um tempo muito precioso de estudo da palavra de Deus. Segundo Reis 4, versículo 2 somente. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Azeite na Bíblia é símbolo de uma pessoa, a saber, a terceira pessoa da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, dentro da tipologia bíblica, o azeite é símbolo perfeito do Espírito Santo. Então, esta mulher está dizendo que não tem nada em casa, senão o Espírito Santo. Eu vou repetir isso aqui. Essa mulher está enfrentando uma crise emocional, financeira e jurídica. E para solucionar essa crise, ela está dizendo que não tem nada em casa, senão o azeite. Aí eu pergunto: quem tem o Espírito Santo em casa, tem nada ou tem tudo? Eu quero dizer esta noite, antes de passar para o segundo texto, que você pode não ter nada, mas se você tiver o azeite, se você tiver o Espírito Santo na sua casa, na sua família, no seu casamento, você tem tudo que você precisa para triunfar diante das crises. Então ela não tinha nada senão o azeite, que é símbolo do Espírito Santo. Então, se esta família, se este casal tem azeite, se este casal tem o Espírito Santo, então eles têm o quê? O fruto do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. E depois a gente volta lá para o texto para nós identificarmos esses frutos ou esses elementos do fruto do Espírito na vida deste casal. Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém. É sobre isto que eu quero vos falar a palavra de Deus esta noite. Quando a gente abre a nossa Bíblia, em João 20, 21 e 22, os discípulos estão reunidos dentro de uma casa, e o texto diz que as portas da casa estavam trancadas. Eles estavam com medo dos judeus, que haviam matado Jesus. Mas o texto diz que Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E soprando sobre eles, disse: recebam o Espírito Santo. Quando Jesus soprou sobre os discípulos e disse-lhes: recebam o Espírito Santo, eles não falaram em línguas, eles não profetizaram, porque naquele momento eles estavam recebendo a pessoa do Espírito Santo. Só que na mesma conversa, agora relatada por Lucas, no capítulo 24, versículo 49, o mesmo Jesus disse para os mesmos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então observe que em João 20, 22, os discípulos receberam a pessoa do Espírito Santo, mas não haviam recebido ainda o poder do Espírito Santo. E aí você descobre que há como ter a pessoa do Espírito Santo, sem contudo ser revestido do poder do Espírito Santo. O Jesus, que no dia que ressuscitou, soprou sobre os discípulos, dizendo: recebam o Espírito Santo, foi o mesmo Jesus que 40 dias depois, faltando 10 dias para o Pentecoste, disse em Atos 1:8: mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E isso se cumpre em Atos 2, no dia de Pentecostes. Então você percebe que em João 20, 22, os discípulos receberam a pessoa do Espírito. Em Atos 2, do 1 ao 4, aqueles que já haviam recebido a pessoa do Espírito, agora recebem o poder do Espírito Santo. E aí você descobre que o crente, ele pode ter, no mínimo, 2 experiências com o Espírito Santo. Número 1, o recebimento da pessoa do Espírito. E número 2, o recebimento do poder do Espírito. Pastor, qual a diferença entre a pessoa do Espírito e o poder do Espírito? Simples. A pessoa do Espírito é para a nossa salvação. Quem recebe a pessoa do Espírito está salvo, ainda que não fale em línguas, ainda que não profetize. Quem recebe a pessoa do Espírito tem o seu nome escrito no livro da vida, porque a pessoa do Espírito Santo garante a nossa salvação.
E para que serve então o poder do Espírito? A pessoa do Espírito é para a salvação. O poder do Espírito é para a missão. Ser-me-eis testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. A pessoa do Espírito é para que eu tenha a vida eterna. O poder do Espírito é para que eu possa expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos, arrancar almas das garras de Satanás. A segunda diferença entre a pessoa do Espírito e o poder do Espírito é que a pessoa do Espírito produz em nós o fruto. E o poder do Espírito produz em nós os dons. Então há uma diferença entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Eu sei que os elementos do fruto, o fruto é um só, com 9 elementos, mas para ficar mais fácil, permita-me usar a pluralidade. Uma coisa são os frutos do Espírito, outra coisa são os dons do Espírito Santo. Quando que eu estou apto a frutificar os frutos do Espírito? Quando eu recebo a pessoa do Espírito. E quanto que eu estou apto a começar a desenvolver os dons do Espírito? Quando eu recebo o poder do Espírito Santo. E quais são os elementos do fruto do Espírito? Amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, fé, longanimidade, paz e domínio próprio. E quais são os dons do Espírito Santo? Está lá em 2 aos Coríntios, 1 aos Coríntios, perdão, capítulo de número 12. Veja os dons do Espírito. 1 Coríntios 12, 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, 1, a palavra da sabedoria. 2, a palavra do conhecimento. 3, fé. 4, dons de curar. 5, operação de maravilhas. 6, profecia. 7, discernimento de espírito. 8, variedade de línguas. E 9, capacidade para interpretar as línguas. Então ficou claro que quando eu recebo a pessoa, eu produzo os frutos. Quando eu recebo o poder, eu produzo os dons. Então uma coisa é ter dons, outra coisa é ter frutos. Uma coisa é ter a pessoa do Espírito apenas, e outra coisa é ter o poder do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha para a história da viúva, a do azeite, a gente percebe que o que produziu o milagre não foi apenas o poder de Deus no ministério de Eliseu. Quando a gente olha para a história da viúva, nós percebemos que o que produziu o milagre foi a manifestação dos frutos do Espírito na vida daquela família. De maneira que se esses frutos estivessem ausentes na vida do marido, se esses frutos estivessem ausentes na vida da esposa, o problema não teria sido resolvido. O azeite não teria sido aumentado. Os filhos seriam escravos. E aquela família teria sido destruída. Então, não devemos olhar para a história da viúva simplesmente como uma manifestação do poder do Espírito na vida do profeta. Porque não foi apenas o poder do Espírito na vida do profeta que produziu o milagre. Acima de tudo, o que produziu o milagre para aquele casal, para aquela família e para aqueles filhos, foi a manifestação dos frutos do Espírito
na vida daquele marido e na vida daquela mulher. Observe comigo. O primeiro fruto que nós conseguimos identificar na história daquela viúva. Segundo Reis 4, primeiro. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu. Aqui está o primeiro fruto do Espírito na vida daquela mulher. Qual é o fruto, pastor? O amor. O que fez com que aquela mulher fosse buscar ajuda foi o amor que ela tinha pelos filhos. Se esta mulher não amasse os seus filhos, se esta mulher não amasse o seu marido, ainda que nesse momento ele vivia apenas em sua memória, ela teria entregado os pontos. Porque afinal de contas, quem estava aqui ontem sabe que pesava contra ela uma decisão judicial. E decisão judicial se cumpre. Não há o que fazer contra uma decisão judicial. A esperança existe até o momento em que o juiz bate o martelo. Porque acima do poder do juiz, na terra, não há mais. Mas ela descobriu que havia um poder maior. Então, o fruto do Espírito, chamado de amor, na vida daquela mulher, fez com que ela não desistisse dos seus filhos. Porque quem ama não desiste. Quem ama não se conforma. Quem ama não se entrega. Quem ama vai até as últimas consequências em prol da sua família. Então, o amor foi o combustível que fez com que aquela mulher buscasse uma solução para um problema que parecia insolúvel. Foi o amor que fez com que aquela mulher não desistisse da liberdade dos seus filhos. Então, o primeiro fruto do Espírito que operou na vida desse casal, para que os seus filhos não se tornassem escravos, para que o milagre acontecesse, foi exatamente o amor. E olha, o texto diz: certa mulher clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele era desorganizado. É isso? Tu sabes que ele comprava e não pagava. É isso? Tu sabe que ele nunca me ouviu. É isso? Ela chega com Eliseu e diz: tu sabes que ele temia o Senhor. Diante de tantos defeitos que aquele homem pudesse ter, porque todo homem tem. Todo marido tem defeitos. Diante de tantos defeitos que esse homem pudesse ter, porque ele tinha, eu tenho, você tem, todo marido tem defeitos. Ela escolhe uma qualidade e diz: meu marido temia ao Senhor. Porque quem ama minimiza os defeitos e maximiza as qualidades. Existem esposas que não perdem uma oportunidade de falar mal do marido. Existem esposas que não perdem uma oportunidade de dar mau testemunho do seu marido. Ela não chegou dizendo: meu marido nunca me ouviu, eu falei para ele fazer um seguro. Ela não chegou com Eliseu dizendo: meu marido, tu sabes que aquilo ali era desorganizado com um negócio de finança. Não. Diante de tantos defeitos que aquele homem pudesse ter, ela escolhe uma qualidade e diz: meu marido temia ao Senhor. Porque quem ama minimiza os defeitos e valoriza as qualidades.
Porém, esta mulher, nós não sabemos se ela já havia dito isso sobre ele, para ele, enquanto ele ainda estava vivo. Porque existem maridos que só se tornarão bons depois que morrerem. No sentido de que muitos só valorizam aquilo que têm depois que perdem. Alguém disse com muito acerto que os mortos recebem mais homenagens do que os vivos, porque o remorso é mais forte do que a gratidão. Esta mulher teve inúmeras oportunidades de dizer para o seu marido o quanto ele era um homem temente, mas talvez ela só tenha deixado para dar esse testemunho depois que ele morreu. Agora, o testemunho que essa mulher está dando é maravilhoso. Ela está chegando para Eliseu, está dizendo assim: meu marido temia ao Senhor. Maridos que estão aqui, e isso aqui é para mim também. Se eu perguntar para o seu pastor se você teme ao Senhor, ele vai dizer que sim. Se eu perguntar para o diácono da igreja se você teme ao Senhor, ele vai dizer que sim. Se eu perguntar para o líder do seu departamento se você é um homem temente a Deus, ele vai dizer que sim. Mas e se eu perguntar para a tua mulher? E se eu perguntar para a tua esposa? Será que a sua esposa poderá dizer: meu marido é um homem temente ao Senhor? E aí você descobre que o testemunho mais verdadeiro sobre nós não é do nosso pastor, porque o nosso pastor nos conhece muito bem, mas ele não nos conhece como a nossa esposa nos conhece. O verdadeiro testemunho sobre nós não é o que o diácono da igreja, que vê a gente chegando no carrão de terno e gravata, arrumado, Bíblia na mão para o culto. O testemunho mais verdadeiro que a gente pode ter de nós mesmos são das nossas esposas e dos nossos filhos. E aquele homem foi digno de um bom testemunho da sua própria esposa. Se aquele homem era digno de que sua esposa dissesse: meu marido é um homem temente ao Senhor, significa que ele não era só crente na igreja, ele também era homem de Deus em casa. Ele também servia a Deus em casa. Porque a esposa conhece o que o pastor não conhece. A esposa vai aonde ninguém vai. Ela deita na mesma cama, coloca a cabeça no mesmo travesseiro. E a pergunta é: será que se hoje alguém perguntasse para nossa esposa se nós somos homens de Deus, se nós somos tementes a Deus, será que elas poderiam dizer como esta mulher disse? Meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Agora aqui tem um detalhe. Eu preciso ficar virando a moeda toda hora, porque senão lá fora eu vou apanhar de algum dos lados. Olha o que ela diz: meu marido, teu servo. Eu gosto disso. Antes de dizer teu servo, ela disse meu marido. Alguém entendeu? Antes de dizer teu obreiro, teu diácono, teu presbítero, teu evangelista, teu ministro de louvor, teu líder disso, daquilo, ela disse meu marido. Porque família vem antes de ministério. Família vem antes de igreja. E nenhum sucesso ministerial justifica o fracasso de uma família. Priorize a sua família em detrimento da igreja. Priorize a sua família em detrimento do ministério. Porque nenhum ministério é mais importante do que a sua esposa. Nenhum ministério é mais importante do que a sua família. Se um dia você chegar em casa e perceber que há alguma coisa errada com a sua família, com o seu casamento,
cancele todos os seus compromissos ministeriais e vá cuidar da sua família, vá cuidar da sua igreja particular, que é a sua casa. Meu marido, teu servo, porque família vem antes de ministério. O sucesso de um homem temente a Deus não é daqui para lá. O sucesso de um homem de Deus é de lá para cá. O sucesso de um homem de Deus não é daqui para lá. O sucesso de um homem de Deus é de lá para cá. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Então, o primeiro fruto que a gente encontra aqui, para que o milagre acontecesse, é o fruto do amor. Quem ama, não desiste. Quem ama, busca a solução quando não parece haver solução. Quem ama, vai até as últimas consequências. Quem ama, vai até o final. E quem ama, busca soluções para problemas que parecem impossíveis. Se você ama a sua casa, não desista da sua casa. Se você ama o seu marido, não desista do seu casamento. Se você ama os seus filhos, não desista da liberdade deles. O segundo fruto é chamado o fruto da alegria. Aonde que a alegria pode ser encontrada aqui nessa história? Ainda no verso 1 do capítulo 4. Quando o texto diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu. Nós encontramos aqui o fruto da alegria. Pastor, como alegria se havia luto? Como alegria se havia dívidas? Como alegria se havia o peso de uma decisão judicial desfavorável? Simples. Eu pergunto e você responde. Morte de um ente querido entristece? Sim ou não? Dívidas entristece? Sim ou não? Decisão judicial desfavorável, injustiça, entristece? Sim ou não? Esta mulher tinha tudo para estar triste. E eu vou dizer uma coisa, ela estava, e muito. Só quem já perdeu um ente querido sabe o quanto que essa mulher está triste. Só quem já enfrentou dívidas sabe o quanto que essa mulher está triste. Só quem já perdeu uma causa na justiça, quando na verdade a lei era injusta. Porque a lei permitia levar os filhos para ser escravos, para pagar a dívida dos pais. A lei era injusta. Sabe o quanto que essa mulher está triste. E como é que o senhor enxerga aqui o fruto da alegria? É que uma coisa é estar triste. Outra coisa é se entregar à tristeza, à amargura e à depressão. E como é que eu sei que, embora triste, ela não se entregou à tristeza, à amargura e à depressão? Porque a tristeza, a amargura e a depressão paralisa a pessoa. Se essa mulher estivesse se entregado à tristeza, à depressão, à autocomiseração e à amargura, ela não teria saído de casa, arregaçado as mangas e disse: eu vou voltar com a solução para o problema da minha família. Então nós temos aqui o fruto da alegria. Por quê? Porque embora triste pela morte do marido, pelas dívidas e pela injustiça, esta mulher não perdeu a alegria de ter o seu nome escrito no livro da vida. Esta mulher não perdeu a alegria. Esta mulher não foi paralisada pela tristeza, pela depressão, pela raiz de amargura, pelo vitimismo, pela autocomiseração. Ela estava triste, mas não se entregou à tristeza.
Se ela estava triste, mas não se entregou à tristeza, então ela estava sentindo um sentimento agridoce, triste e alegre ao mesmo tempo. Triste pela morte do marido, mas alegre pela eternidade. Isso é possível? É possível. Olha o que Paulo disse. Olha o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo de número 6. 2 Coríntios, capítulo de número 6. Compare comigo. Eu gosto desse barulho das páginas da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. Olha o que ele diz. 2 Coríntios capítulo 6, verso 5. Acompanhe comigo. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Ela está dizendo, estou triste, mas a tristeza não me trava. Eu vou buscar a solução para o meu problema. Estou triste, mas não vou me entregar à depressão. Eu vou me levantar, vou sair de casa, vou sair do quarto e vou fazer alguma coisa. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que enfrenta problemas na vida, como eu enfrento, como todos nós enfrentamos. Não se entregue à tristeza, não deixe a depressão te paralisar. Se levante, sacode a poeira e vá buscar a solução para o problema da sua família. O apóstolo Paulo disse, alegrai-vos quando as dívidas estão pagas, é isso? Alegrai-vos quando a decisão judicial é favorável, é isso? Alegrai-vos quando está todo mundo da família bem e com saúde, é isso? Ele disse, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque a nossa alegria não está naquilo que Deus faz. A nossa alegria está em quem Ele é. Ele disse em João 16:33, isto vos digo, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Diga forte, aflições. Olha o que ele diz, mas tende ânimo. É isso? Bom ânimo. Ânimo é uma coisa, bom ânimo é mais do que ânimo, é entusiasmo. É aquela alegria que você não pode conter. É aquela alegria que extravasa para fora. Só que ele está falando de aflição. Jesus está dizendo, na aflição, tenha bom ânimo. Na aflição, não perca a alegria. Porque se você perder a alegria, você vai ficar paralisado e o problema não vai ser resolvido. Mesmo triste, não perca a alegria. Não se entregue à depressão. Se levante e vá buscar a solução para o seu problema. Os discípulos estão em uma tempestade. Os discípulos estão em uma? Em uma? Aí Jesus vem andando sobre as águas, sim ou não? Aí os discípulos começam a gritar, é um fantasma. Aí Jesus vem e diz, não temas, tem bom ânimo, eu vou resolver o problema, é isso? Não temas, tem bom ânimo, porque eu vou acalmar a tempestade, é isso? Ele disse, não temas, tem bom ânimo, sou eu. A nossa alegria não está na resolução das tempestades.
A nossa alegria está no fato de que o Senhor está conosco nas tempestades. A nossa alegria não depende se está sol ou se está chuva, se está dia ou se está noite, se o barco está indo bem ou se está balançando. A nossa alegria está em quem Ele é. Alegrai-vos sempre no Senhor. Não é alegrar no pagamento das dívidas, não é se alegrar na saúde, é se alegrar no Senhor. Enquanto você tiver o Senhor, nada pode roubar a sua alegria. Como é que eu sei que essa mulher produziu o fruto da alegria? Porque ela estava triste, mas não se entregou à depressão. Em um caso desse aqui, o normal, principalmente na Europa, onde os casos de depressão são alarmantes, era esta mulher ter se entregado à depressão. Se ela se entrega à depressão, ela é paralisada. Se ela é paralisada, ela não clama a Eliseu. Mas ela estava entristecida, mas alegre pela possibilidade de solucionar aquele problema. Então não permite que os problemas da vida te paralisem pela tristeza e pela depressão. Continue produzindo fruto da alegria. Eremanchore calamarrácia. Oriachore mandore barrácia. Terceiro lugar, aliás, terceiro e quarto fruto. Primeiro fruto, amor. Segundo fruto, alegria. Terceiro e quarto fruto, esses eu vou juntar no mesmo tópico: bondade e benignidade. Pastor, aonde está o fruto da bondade e da benignidade aqui nessa história? O fruto da bondade e da benignidade está no marido daquela mulher. Eu vou repetir isso aqui. O fruto da bondade e da benignidade estava no marido daquela mulher. Se não percebam, olha o texto: meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, e agora é chegado o credor. Você percebeu que ela associa o temor com a dívida? Ela diz: tu sabes que meu marido temia o Senhor, e agora é chegado o credor. A pergunta é: o que tem a ver o temor do marido com a dívida? Parece-me que ela está querendo nos informar que a dívida era resultado do temor. Me explica melhor, pastor. Explico. Abra sua Bíblia, 1 Reis 18. Ou coloca aí na tela. 1 Reis, capítulo 18. Versículo de número 3. Olha o que o texto diz. Acabe chamou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Verso 4. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma delas, e lhe sustentou com pão e água. Os historiadores afirmam que o marido daquela mulher havia sido Obadias. E porque ele temia o Senhor, ele escondeu 100 profetas que a rainha Jezabel queria matar, e o sustentou com pão e água. Imagine que você é um pai de família e você tem 2 filhos para sustentar, 2 bocas. De repente, do dia para a noite, você passa a ter que sustentar 102 bocas. Sai do orçamento ou não sai? Estoura o cartão ou não estoura? Desequilibra a vida financeira ou não desequilibra? Os historiadores vão nos informar que este homem fez empréstimos, empréstimos e mais empréstimos, a juros altíssimos, a fim de sustentar os profetas de Deus
e não deixá-los morrer pela maldade da rainha Jezabel, porque ele temia ao Senhor. E os historiadores afirmam que este homem que temia o Senhor era o mesmo homem que ela diz: meu marido temia o Senhor. E porque ele temia o Senhor, ele escondeu os profetas, sustentou com pão e água, fez empréstimos, morreu, não conseguiu pagar a dívida antes de morrer, e agora é chegado o credor. E aí você descobre que a dívida não era resultado de desorganização financeira. A dívida é resultado do temor do Senhor. Porque Deus não é obrigado a arrumar as nossas bagunças. Mas se as nossas bagunças é resultado da nossa bondade, da nossa benignidade, Deus vai arrumar as nossas bagunças. Aquele homem não estava endividado porque ele comprou aquilo que ele não precisava. Aquele homem não estava endividado porque ele passou o cartão de crédito ontem, ele passou sem saber quanto que ele ia ganhar. Aquele homem não estava endividado porque ele era desorganizado com o negócio de finança. Aquele homem estava endividado porque ele tinha algo na sua vida chamado bondade, algo na sua vida chamado benignidade. E a bondade e a benignidade dele fez com que ele escondesse 100 profetas e os sustentasse todo dia, pela manhã e pela tarde, durante 3 anos e meio, com pão e água. Então, por causa da bondade e da benignidade dele, a dívida foi gerada. Mas dívida gerada por causa de bondade, benignidade, Deus paga a conta e ainda sobra para viver. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Ele poderia ter dito: não vou sustentar esse profeta aí não, porque vai faltar para mim. Quem semeia em ministério de profeta nunca fica no prejuízo, porque Deus manda recompensa recalcada, sacudida e transbordante. Então a bondade e a benignidade também foi o que resultou o milagre na vida deste casal e na vida desta família. Então que nós possamos, assim como o marido daquela mulher, produzir o fruto da bondade, da benignidade, no sentido de assistência social, no sentido de dividir aquilo que nós temos com aqueles que precisam, no sentido de lançar o nosso pão sobre as águas, para que depois de muitos dias possamos o achar. Ele achou depois da morte. Ele não desfrutou da recompensa daquilo que ele fez, mas os seus filhos desfrutaram da recompensa daquilo que ele havia feito. Por quê? Porque a bênção de Deus não tem prazo de validade. Aleluia. Amor, já encontramos. Alegria, já encontramos. Bondade, benignidade, também já encontramos. E o quinto fruto do Espírito que a gente pode encontrar aqui nessa história, que foi o que causou o milagre, é o fruto da mansidão. Pastor, onde está a mansidão nessa história? Confira comigo. O versículo de número 2. Então Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Que pergunta bonita, né? Que pergunta bonitinha, né? Que te hei de fazer, mulher? É que a tradução de João Ferreira de Almeida no português usa um português clássico, uma linguagem bonita. Mas a tradução de João Ferreira de Almeida para o português esconde a agressividade dessa pergunta no original hebraico. Que te hei de fazer, mulher? Bonito, né? Sabe o que Eliseu estava dizendo? E você quer que eu faça o quê? E o que é que você quer que eu faça? Em outras palavras, Eliseu está dizendo assim: e o que eu tenho a ver com isso? Porque nem sempre Deus vai usar o profeta para nos consolar. Tem hora que Deus vai usar o profeta para nos chacoalhar.
O que eu tenho a ver com isso? O problema não é meu, o problema é seu. É porque tem hora que a gente acha que o problema ou a solução vai vir do outro, quando na verdade Deus nos chacoalha para mostrar que a solução já está dentro da nossa casa. A gente tem que parar de achar que é o outro que tem que resolver os nossos problemas. Tudo leva para o pastor. Tem problema que tem que levar para o pastor mesmo. Mas tem problema que Deus colocou uma botijinha lá dentro da sua casa e é ela que vai resolver esse problema. Olhe para cá. O que eu tenho a ver com isso? Só que nesse caso aqui, tudo. Por quê? Porque a lei de Moisés estava do lado dela. A lei dizia isso aqui, ó. A lei dizia isso aqui, ó. Não corrompa o direito do órfão e da viúva. Órfãos e viúvas precisavam ser amparados pelo ministério profético e pelo ministério sacerdotal. Segundo lugar, a dívida foi resultado do temor do marido, que por causa que ele temia o Senhor, ele escondeu e sustentou quem? Profetas. Eliseu era o quê? Profeta. É claro que Eliseu não estava nesse grupo de 100, ele se tornou profeta depois. Mas se não fosse os 100 profetas que vieram antes, não haveria o Eliseu que veio depois. Uma geração de profetas teria morrido e não haveria uma outra. Então Eliseu tinha tudo a ver com a dívida. Mas por um momento, ele dá uma resposta ríspida. O que eu tenho a ver com isso? Se fosse uma mulher que não produzisse em si o fruto da mansidão, teria rodado a baiana. Se tiver alguma baiana aqui, me desculpe, mas é um ditado que a gente tem lá no Brasil. Não tem nada contra a baiana, muito pelo contrário. Para ser mais democrático, rodada a baiana, a pernambucana, a paraibana, porque por lado de lá o sangue é um pouco mais quente, né? A mineira. Agora olhe para cá. Se ela não produzisse o fruto da mansidão, ela teria feito o escândalo. Se ela não tivesse o fruto da mansidão, ela teria batido na mesa, virado a mesa, diante daquela resposta de Eliseu. Porque não tem coisa que irrita mais do que injustiça, ainda mais envolvendo os nossos filhos. Quer deixar uma mãe irritada? Comete uma injustiça com os filhos. Eu vou na escola. Outro dia minha esposa chegou lá e diz, cheguei lá, o menino estava chorando porque aconteceu isso, e foi a professora que fez. Eu disse, eu estou indo lá agora. Falei com a diretora. É claro, na categoria, na classe, na mansidão. Mas não tem coisa que irrita mais do que injustiça com os nossos filhos. Essa mulher poderia ter abrido a sua boca e a enchido de argumentos contra o profeta, mas ela se cala. Temos aqui o fruto da mansidão. E sabe o que é tremendo? No silêncio dela, Eliseu fez a segunda pergunta. E a segunda pergunta de Eliseu é completamente diferente da primeira. Ele diz, o que é que você tem na sua casa? Não entendi, pastor, vai entender agora. Olhe para cá. Na primeira pergunta, pergunta ríspida, Eliseu não sabia o que fazer. Tanto é que perguntou para ela, e você quer que eu faça o quê, mulher? Mas na segunda pergunta, Eliseu já sabia o que fazer. Não entendi, pastor, vai entender agora. Não perca a sua atenção, eu estou terminando. Eu aprendo aqui que no silêncio dela, Deus respondeu a Eliseu. Porque existem respostas que não é você que vai dar. Vou repetir isso aqui. Existem respostas que não é você que vai dar. Existem respostas que é Deus quem vai dar no seu lugar. Mas às vezes, quando nós deixamos de produzir o fruto da mansidão, a gente se irrita, a gente fala, e às vezes fala até demais. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, quando você fala, Deus se cala.
Mas quando você se cala, Deus fala por você. Diga para alguém que está ao seu lado assim: existem afrontas que não é você que vai responder. Existem afrontas que quem vai responder no seu lugar é Deus. Talvez eu estou falando para pessoas aqui, para maridos aqui, para esposas aqui, para pais aqui, que estão vivendo ou já viveram um quadro de injustiça contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus filhos, e você entrou aqui dizendo: eu vou bater na mesa, eu vou virar a mesa, eu vou postar em direta, eu vou gravar o áudio de 7 minutos e vou postar no grupo da família. Vai nada, tu vai entrar no teu quarto, vai fechar tua porta, vai dobrar teu joelho. Quem vai responder no teu lugar é Deus. Quando eu falo, Deus se cala. Mas quando eu produzo o fruto da mansidão e me calo diante de um quadro de injustiça, Deus fala no meu lugar. Deus ainda é o pai do órfão. Deus ainda é o marido da viúva. Deus ainda é o advogado dos injustiçados. Deus fará justiça sobre a tua vida. Mansidão. O que é que você tem na sua casa? Tua serva não tem nada em casa, senão o Espírito Santo, senão o azeite, senão o fruto do Espírito. Ela está dizendo: geladeira levaram, micro-ondas levaram, guarda-roupa levaram, máquina de lavar levaram, computador levaram, lava e seca levaram, ar-condicionado levaram, mas o Espírito Santo ninguém tira da minha vida, ninguém tira da minha casa, ninguém tira do meu casamento, ninguém tira da minha família. Eu ainda tenho azeite, eu ainda tenho fruto, eu ainda tenho Espírito, eu ainda tenho amor, alegria, paz, mansidão. Quem está entendendo essa palavra? Perca tudo na tua vida, perca tudo no seu casamento, mas não perca o Espírito Santo, não perca o azeite. Perdi tudo, mas não perdi. Perdi muito, mas não perdi tudo. Levaram muito, mas não levaram tudo. Eu ainda tenho uma botija de azeite. Sexto fruto: fé. Se ela não tivesse fé, ela teria enxergado a ordem de Eliseu como uma loucura. Para que pegar tantos vasos, se eu não tenho azeite suficiente para enchê-los? Mas quem tem fé, pega um monte de vasos, crendo que o azeite vai aumentar, que o azeite vai multiplicar. Então, diante dos problemas na família, tenha fé. Foi a fé que fez com que ela pegasse vasos emprestados, mesmo sem ter azeite suficiente para enchê-los. E Eliseu diz assim: pede vasos emprestados a todos os seus vizinhos, e não poucos. Eliseu não disse: pega 10, pega 20, pega 50, pega 100. Ele não deu a ela a quantidade, ele disse: não poucos. Quando Eliseu manda ela pegar vasos, sem dar a quantidade, mas recomenda: não pega pouco, ele está dizendo: o seu milagre será do tamanho da sua fé. Seu milagre será do tamanho da sua fé. O dia que você precisar de 10 mil para sustentar a sua casa, você vai começar a ganhar 10 mil. O dia que você precisar de 15 mil para sustentar a tua casa, Deus vai começar a te dar 15 mil. O dia que você entrar num projeto, num investimento, e disse: agora o negócio aumentou, eu preciso de 20 mil, Deus vai mandar 20 mil, porque o azeite vai ser de acordo com a quantidade de vasos que você precisa encher. Quando eu e minha esposa casamos, a gente foi morar em uma casinha de 2 cômodos, do lado de uma vala, na maior favela da cidade, na rua pior da cidade. 300 e poucos reais de aluguel.
não tinha carro, não tinha filhos, não tinha nada. Deus me dava por mês a quantidade exata que eu precisava. Aí veio o primeiro filho, compramos um carrinho e fomos para uma casa maior. Aumentou a provisão. Aí veio o segundo filho, pegamos um carro um pouquinho melhor, porque viajava muito, o carro começou a quebrar. A gente saía de casa para ir pregar, não sabia se ia chegar no culto. Aí pegamos um carro um pouquinho melhor, a prestação um pouquinho mais alta, fomos morar. Aí compramos um apartamento, tivemos que dar uma entrada, ainda tinha uma outra data para dar outra parte da entrada. Condomínio aumentou, tudo aumentou, a despesa da família aumentou, mas o ministério também aumentou, a provisão também aumentou, o azeite também aumentou. Eu não esperei ter dinheiro para comprar um apartamento, eu comprei sem ter dinheiro. Eu não precisei ter dinheiro para pegar um carro um pouco melhor, porque eu precisava, porque carro, pelo menos no Brasil, não é luxo, é necessidade, porque o transporte público é uma porcaria. Perdoe a expressão da palavra. Eu não esperei ter o azeite para depois pegar os vasos. Primeiro eu peguei os vasos e Deus encheu todos eles. Eu não sei quanto você precisa para viver e para viver bem com a sua família, mas eu vim profetizar: pode investir, pode fazer projeto, porque o seu milagre será do tamanho da sua fé. Aleluia. Pode fazer compromisso. Se você tem fé, pode fazer compromisso, porque fé não é esperar ter para comprar, é comprar sem ter. Aí Deus manda. Isso é provisão. Agora, Deus não tem compromisso com luxos. Deus não tem compromisso com ostentações. Deus tem compromisso com as suas necessidades. Se quer ter, quer comprar para aparecer, para mostrar, não conte com Deus. Mas quer comprar porque está precisando, pode comprar, porque Deus vai mandar a provisão de acordo com a tua necessidade. Fé. Fé. Sétimo lugar, caminhando para encerrar. Longanimidade. Aonde está a longanimidade aqui, pastor? Quando a gente está com um problema na área da família, a gente quer que resolva rápido, sim ou não? Nós somos a geração das soluções rápidas, sim ou não? Quando a gente está com um problema, a gente quer a solução rápido, sim ou não? Aí Eliseu vai na casa de todos os seus vizinhos, pede vasos emprestados, depois enche vaso por vaso. Imagine quantas viagens ela teve que dar para ir em todos os vizinhos pegar vasos. Imagine depois a paciência de ter que encher todos eles e o credor na porta esperando. Não é fácil ter paciência quando o credor está batendo na porta. A gente quer que resolva rápido, mas o problema só foi resolvido porque ela teve a paciência de ir casa por casa e de encher botija por botija, e depois ainda teve que de casa em casa fazer o quê? Vender o azeite. Deus está dizendo: rejeite as soluções rápidas, tenha paciência e os seus problemas serão resolvidos de uma vez por todas. Soluções rápidas não duram. O que vem rápido não tem validade. Bênção que vem demorada tem a marca da eternidade. Tenha paciência. Certa vez um grande homem, empresário, pastor de uma grande igreja, resolveu ficar um mês sem abrir a sua caixa de e-mail. Depois de um mês sem abrir a caixa de e-mail, naquela época não tinha WhatsApp, ele abriu a caixa de e-mail e tinha lá um monte de problema. Mas como já faziam 30 dias,
todos os problemas já haviam sido resolvidos. Porque o tempo é a melhor ferramenta de resolver problemas. O problema é que a gente quer se estressar, quer fazer do nosso jeito, quando na verdade nós temos que esperar. Porque gradativamente as coisas irão acontecer e os problemas serão resolvidos. E às vezes na ânsia de resolver rápido, a gente acaba perdendo a bênção. Eliseu está dizendo: quer um milagre para a sua família? Quero. Tenha paciência, vá de casa em casa, dê quantas viagens precisar, enche botija por botija, depois vende o azeite, pega o dinheiro e paga a dívida, porque problemas são resolvidos com paciência, longanimidade. Esse é um fruto que está faltando em muitas casas, em muitos casamentos, em muitas famílias. Tenhamos paciência e Deus vai resolver os nossos problemas. 8º fruto: domínio próprio. Aonde está o domínio próprio? Quem me ouve mais 3 minutos, levante a mão. 3, 6, 9, 12, 15. Deu muito minuto aqui, cada um me deu 3. Olhe para cá, eu encerro. Domínio próprio. Aonde está o fruto do domínio próprio aqui nesse casal, nessa família, nesse texto, nesse problema? O domínio próprio está aqui, irmã Fabiola. O domínio próprio está aqui, ó. Fecha a porta. Por quê? Porque quando os vasos estão se enchendo, a primeira coisa que a gente quer fazer é contar. Quando a gente tem um problema, a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Contar. Deus está dizendo: ninguém precisa saber, a não ser o profeta, a não ser quem vai orar, a não ser quem vai aconselhar, a não ser quem vai te dar uma direção, a não ser quem tem autoridade, o poder profético para te ajudar a resolver esse problema. Ninguém precisa saber dos seus problemas particulares. Fecha a porta. Ninguém precisa saber dos seus problemas conjugais, a não ser o profeta. Fecha a porta. Não, pastor, eu vou contar, mas é só para minha melhor amiga. O problema é que a sua melhor amiga, não sei se você sabe, ela também tem uma melhor amiga. E a amiga da melhor amiga tem outra melhor amiga. E a amiga da melhor amiga, ela tem um grupo de WhatsApp com 20 melhores amigas. Daqui a pouco está todo mundo sabendo o teu problema com teu marido, com os teus filhos na tua casa, e você acaba perdendo a sua. Tenha domínio próprio. Fecha a porta e só abra quando todos os vasos estiverem cheios, porque assim diz o Senhor na minha boca: processo se vive no secreto, mas vitória será pública. Todos verão que os seus vasos estão cheios. Esconda o processo, esconda o processo e publique a vitória, publique o milagre. Domínio próprio. Nem tudo você precisa contar, e tem coisas que você precisa contar, mas é para a pessoa certa, para o líder do seu departamento, para a líder do seu departamento, para os pastores da família, para o líder dos jovens, para o pastor da igreja, para a pastora. Não conte o seu problema para fofoqueiros, linguarudos. Conte os seus problemas particulares e conjugais para quem vai ter uma palavra profética para liberar sobre a sua vida. Último fruto do Espírito, já falamos 8. São quantos? Não é que nós já achamos 8 frutos do Espírito aqui? Vamos para o último? Já falamos de amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, fé, longanimidade, domínio próprio e, em último lugar, paz. Tem paz na sua casa? A sua casa tem sido um lugar de paz? Ou tem sido um ambiente de nervosismos, de gritarias, de estresse? Pastor, me mostre a paz aqui.
está uma tempestade tremenda, tem vento soprando, tem cobrador na porta, tem filho quase virando escravo, tem túmulo fechado. Cadê a paz? Está aqui, ó. Versículo de número 5. Os filhos trazia e ela enchia. Não tem correria, não tem atropelo, não tem nervosismo, não tem estresse. O cobrador está na porta, o túmulo está fechado, mas o texto diz: os filhos trazia e ela enchia, porque Deus não trabalha em ambientes desorganizados. Deus trabalha em ambientes de paz. Se aquela mulher não tivesse paz, organização, quietude, ela teria ficado nervosa, os filhos teriam ficado nervosos, e o milagre não teria acontecido. Deus está dizendo: em meio aos problemas tenha paz, em meio às crises tenha paz, enfrente as crises familiares e conjugais com paz. Pense numa casa pacífica, organizada. Os filhos trazia e ela enchia. Os filhos trazia e ela enchia. Não tem desespero, não tem atropelos, não tem nervosismo, tem paz, tem organização. Deus não trabalha no meio de bagunça. Deus trabalha em ambientes que têm paz. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: em meio aos problemas da vida, não perca a paz. Paz não é ausência de problemas. Paz é como você lida diante dos problemas. Diga forte: os filhos trazia e ela enchia. Em meio à paz, em meio à organização e em meio à tranquilidade, o milagre aconteceu. Ei, mulher, ei, esposa, ei, mãe, como está o seu coração? Eu sei que a vida de uma dona de casa, de uma esposa, de uma mãe, fora o trabalho secular, às vezes é corrido, é estressante. Mas será que o seu coração tem estado em paz? A Bíblia diz assim, ó: a mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa. Ei, a Bíblia chama a mulher de a dona da casa. Não é dona de casa, é dona da casa. Então a responsável pela paz na sua casa é você. Você já percebeu que quando a mãe está estressada, todo mundo está estressado? E eu provo na Bíblia. E aqui eu termino. Deixa eu fechar isso aqui. Eu falo até meia-noite. Olha para cá. Lembra da sunamita? Morreu o marido. Quer dizer, morreu o filho. O marido está no campo. Aí ela vai em busca do milagre. Aí a Bíblia diz que o moço do profeta faz uma pergunta, aliás 3, mas a ordem da pergunta é extraordinária. Vai bem contigo? Ela disse: vai tudo bem. Vai bem com teu marido? Vai tudo bem. Vai bem com teus filhos? Vai bem com teu filho? Vai tudo bem. Primeiro perguntou para ela se estava bem. Depois, se o marido estava bem. E por último, se os filhos estavam bem. Porque se a esposa está bem, o marido está bem. Se a esposa está bem, os filhos estão bem. Porque Deus deu à mulher a missão de edificar a sua
casa. Então promova a paz, a organização e a tranquilidade dentro da sua casa, e o nome do Senhor será glorificado. Se coloque de pé. Pode aplaudir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tu e teus filhos vivei do resto. Paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Existe uma diferença enquanto o grupo de louvor sobe. Ouça-me. Entre viver de resto, diga de resto, e viver do resto. Viver de resto é viver de pouquinho. Agora viver do resto é isso aqui, ó. Redobre a atenção. Eliseu está dizendo assim, ó: vende o azeite, pega o dinheiro, paga a tua dívida, e o que sobrar vai viver, vai viajar. Renove o guarda-roupa, leve a esposa para uma viagem romântica, uma segunda lua de mel. O problema é que existem muitas famílias que quando ele recebe o salário, quando ela recebe o salário, eles pagam todas as contas, tira o dízimo, paga todas as contas, e quando paga a última conta não sobra nada. São casais que estão vivendo para trabalhar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: você não vai viver para trabalhar, você vai trabalhar para viver. Eu profetizo que a providência de Deus será maior do que a tua necessidade. Eu profetizo que a provisão de Deus sobre a sua família vai suprir as dívidas, e ainda vai sobrar. E o que sobrar vai dar para ir para a Disney. O que sobrar vai dar para ir para o restaurante mais caro da cidade. O que sobrar vai dar para comprar presente para os meninos no final do ano. O que sobrar vai dar para você fazer aquela viagem que você sonha, aquele cruzeiro. Quem está entendendo essa palavra, prepare-se. Você não vai viver para trabalhar, você vai trabalhar para viver. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça aí aonde você está. Pai, no nome precioso de Jesus, eu oro, Senhor, pelos teus filhos, pelas tuas filhas. Eu oro, Senhor, pelos pais, pelas mães que aqui estão, pelos maridos, pelas esposas. E que nós possamos a cada dia produzir o fruto do Espírito em nossa vida. Que nós possamos a cada dia produzir o fruto do Espírito em nós. Que nós possamos a cada dia produzir o fruto do Espírito em nosso lar, em nosso casamento, em nossa vida conjugal, em nossa vida financeira, em nosso trabalho. E o resultado seja prosperidade. O resultado seja uma bênção sem medidas. O resultado seja a bênção da provisão que sobra. Eu profetizo a provisão que sobra. Eu profetizo a provisão que resta. Eu profetizo que a glória do resto na sua vida vai ser tão grande, que vai suprir todas as suas necessidades e ainda vai sobrar. Feche os seus olhos, receba esta palavra. Feche os seus olhos, receba esta palavra profética. Continua sendo Deus. Não perca a paz. Não perca a paciência. Não perca a alegria. Não perca o amor. Continua sendo Deus. Eu não adoro. Adora por quê? Sempre será Deus.
Coloque a mão no seu coração e diga: casais santificados produzem o fruto do Espírito em meio às crises. Aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tome seu assento por um instante. Tome seu assento por um instante. Quero devolver esse microfone. Mas antes, eu quero apenas avisar os irmãos. Quem me ouve, diga amém. Que minha esposa e eu vivemos há mais de 15 anos através de oportunidades como esta. E Deus tem nos dado graça para escrever alguns livros e gerar alguns filhos também. E esses livros estarão ali à disposição dos irmãos. Apenas 15 euros, 2 por 25, 3 por 40 e 4 por 50. São livros que vão abençoar muito a sua vida e também servirão para sustentar o meu ministério. Eu tenho 2 livros sobre ministério e pregação, que é o livro Discurso de Pedro. É um livro que ensina a desenvolver e aperfeiçoar o ministério da pregação. Uma análise do sermão que ganhou 3.000 almas. São segredos do ministério e da pregação que ganhou 3.000 almas para Jesus e como aplicar esses segredos no seu ministério. Também o livro A Pregação de Jonas, uma análise do sermão mais breve da história, um dos livros mais profundos que eu escrevi na minha vida. O livro Os Princípios Ocultos da Oração do Pai Nosso, é um livro sobre oração, muitos segredos, revelações bíblicas. Esse livro vai impactar a sua vida. E por último, o livro que escrevi juntamente com a minha esposa para as mulheres, os homens podem ler também, Marta ou Maria. Por que escolher uma se você pode ser o melhor das duas? Este livro é sobre servir como Marta e adorar como Maria. Como encontrar o ponto de equilíbrio entre trabalho e adoração e trabalho. É uma homenagem a todas as mulheres que buscam comunhão com Deus, mesmo em meio a uma vida muito atarefada. Vai estar à disposição dos irmãos na saída. Passa lá, adquira, abençoe e Deus vos recompensará. Vai estar na livraria, aceita cartão. Eu estarei ali também para autografar os livros. Será uma bênção. Eu estarei ali para atender os irmãos. Muito obrigado.